Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias você encontra aqui vídeos que vão fortalecer sua fé e inspirar sua caminhada com Deus. Hoje, você vai conhecer a incrível história de Billy Graham, um simples fazendeiro da Carolina do Norte que se tornou o maior pregador do século XX, levando a mensagem de Jesus a mais de 215 milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos voltar no tempo e descobrir como, ainda jovem, ele foi profundamente tocado por uma pregação sobre uma tenda, um momento que mudaria o curso da sua vida para sempre. Você vai ver como suas cruzadas evangelísticas lotaram estádios e arenas ao redor do planeta, emocionando desde agricultores até reis, e como sua pregação simples, direta e poderosa fez multidões se levantarem para seguir a Cristo. Vamos explorar os bastidores de sua influência entre presidentes americanos, chefes de Estado e até ditadores, e como, mesmo cercado de poder, Billy nunca se esqueceu de quem realmente era, um servo do Senhor. Você vai se emocionar com os últimos anos de sua vida, com sua fidelidade inabalável e com o legado que ele deixou, milhões de vidas transformadas, e um exemplo de fé, humildade e obediência que continua nos impactando até hoje. Então, prepare-se. A história de Billy Graham vai muito além das cruzadas. É uma jornada de chamado, coragem, renúncia e eternidade. Vamos juntos? Capítulo 1 – Um chamado inesperado. Em uma fazenda tranquila, cercada por campos verdes e o som distante de vacas mungindo ao amanhecer, nasceu um menino que mudaria um mundo com sua voz. Não a voz de um cantor, nem a de um político, mas a voz de um pregador. Seu nome era William Franklin Graham Jr., mas o mundo o conheceria como Billy Graham. Era 7 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial estava chegando ao fim e os Estados Unidos viviam dias de esperança misturada com incerteza. Billy nasceu na cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, filho de Morrow e William Franklin Graham Sr., um casal trabalhador enraizado na tradição cristã, mas longe de serem fanáticos religiosos. A fé estava presente, mas de forma reservada, tradicional. A infância de Billy foi marcada por simplicidade. Ele cresceu ajudando na ordenha das vacas, consertando cercas e aprendendo o valor da disciplina. Naqueles dias, nada indicava que aquele garoto tímido e magro seria um dia a voz de Deus para milhões de pessoas. Seus pais eram presbiterianos e valorizavam princípios como honestidade, trabalho duro e respeito. Aos domingos, a família ia à igreja, mas a fé de Billy era mais cultural do que pessoal. Ele gostava de esportes, lia histórias de aventuras e admirava os cowboys do cinema mudo. Era, nas palavras dele mesmo, um jovem comum com ambições modestas. Mas então veio a crise. Nos anos 30, enquanto os Estados Unidos afundavam na Grande Depressão, Billy Graham também enfrentava uma crise interna. Ele era um adolescente inquieto, curioso, com muitas perguntas, mas poucas respostas. Sentia que faltava algo além do campo, além da escola, além da rotina familiar. Foi então que, em 1934, um pregador itinerante chamado Mordecai Henn chegou à cidade. Montaram uma enorme tenda branca na periferia de Charlotte. Ali, todas as noites, centenas de pessoas se reuniam para ouvir aquele homem firme, de palavras afiadas, falar sobre pecado, salvação e o juízo eterno. Billy foi arrastado por amigos, mais por curiosidade do que por interesse. Sentou-se ao fundo, querendo sair o quanto antes. Mas aquela noite não foi como as outras. As palavras de Mordecai pareciam atravessar a multidão e atingir diretamente o coração de Billy. Ele falava sobre a necessidade de nascer de novo, sobre o vazio que só Deus pode preencher, sobre a cruz de Cristo que perdoa até o pior dos pecadores. Billy saiu perturbado,
Voltou outras vezes. Numa daquelas noites, ele se rendeu, se ajoelhou, chorou e ali, numa tenda simples de lona, entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mais tarde, ele descreveria aquele momento como o mais importante de toda a sua existência. Depois disso, tudo mudou. Ele sentia um fogo interior, uma urgência. Começou a devorar a Bíblia, lia devocionais, ouvia pregadores, buscava entender o que havia acontecido com ele. Sabia apenas de uma coisa: Deus o havia tocado, e ele queria compartilhar isso com o mundo. Aos 16 anos, decidiu se preparar para o ministério. Matriculou-se na Florida Bible Institute, onde começaria a dar seus primeiros passos como pregador. Seu primeiro sermão foi tímido, com palavras hesitantes e mãos trêmulas, mas mesmo assim, ele sabia que estava no caminho certo. Ali, à beira de um lago tranquilo na Flórida, Billy costumava caminhar sozinho, com a Bíblia na mão, praticando suas pregações em voz alta. Falava para as árvores, para os pássaros, para o vento, como se já estivesse diante de multidões. A natureza era seu primeiro auditório, e Deus, seu primeiro ouvinte. Em seguida, ele ingressou no prestigiado Wheaton College, em Illinois, onde não apenas aprofundou seus estudos teológicos, mas também conheceu o grande amor da sua vida, Ruth Bell. Ruth era filha de missionários e havia crescido na China. Tinha uma visão de mundo ampla, um coração voltado para missões e uma fé firme. Foi amor à primeira vista. Billy e Ruth se casaram em 1943, e ela se tornaria não apenas sua esposa, mas também sua conselheira, intercessora e companheira de jornada ao longo de toda a vida. Enquanto Billy pregava ao mundo, Ruth segurava as pontas em casa, criando os filhos e sustentando a missão com suas orações silenciosas. Logo após a formatura, Billy começou a trabalhar com organizações cristãs como a Juventude para Cristo, Youth for Christ, onde viajou por diversas cidades do ZEWA e da Europa, pregando a jovens em ginásios, salões e igrejas. Foi nesses anos que ele começou a desenvolver o estilo que o tornaria famoso: direto, bíblico, cheio de paixão. Mas ainda faltava um momento decisivo, a porta que o lançaria definitivamente aos olhos do mundo. E ela viria em 1949, numa cidade em crescimento chamada Los Angeles. Billy foi convidado para liderar uma série de reuniões evangelísticas em uma grande tenda, no estilo revival. O plano era simples: algumas semanas de mensagens, com músicas, apelos e oração. Mas Deus tinha outros planos. As reuniões começaram tímidas, mas logo começaram a se destacar. Os jornais começaram a publicar matérias. Artistas de Hollywood apareceram. Pessoas de todas as classes sociais se reuniam naquela lona para ouvir sobre Jesus. E então, algo ainda mais impressionante. O magnata da imprensa, William Randolph Hearst, impressionado com a fé de Billy, mandou um telegrama para seus jornais com duas palavras: Puff Graham, ou seja, divulguem Billy Graham. A partir dali, as multidões dobraram. A cruzada, que deveria durar 3 semanas, se estendeu por 8. O nome de Billy Graham se tornava nacional e logo internacional. Ali, em Los Angeles, nascia o evangelista que alcançaria o mundo inteiro. Capítulo 2. Cruzadas para o mundo. O ano era 1949. Uma lona simples montada em Los Angeles havia se tornado o palco do despertar espiritual de milhares. E o nome de Billy Graham já ecoava não apenas nos púlpitos, mas nas rádios, nos jornais e nas conversas da sociedade americana. Aquela cruzada foi um divisor de águas. De um jovem pastor local, Billy Graham se tornaria rapidamente o evangelista da América e, mais adiante,
do mundo inteiro. Após Los Angeles, convites começaram a chover. Cidades em todos os cantos queriam ouvir aquela pregação simples, mas poderosa. Igrejas, organizações cristãs e líderes comunitários se uniam para organizar os eventos. E foi assim que nasceram as lendárias cruzadas evangelísticas Billy Graham. Billy entendia que para alcançar uma geração inteira, era preciso ir onde o povo estava, nos estádios, nos parques, nos ginásios. Não era mais o púlpito da igreja que o limitava. Ele levou o evangelho às multidões como poucos ousaram fazer. Essas cruzadas não eram apenas pregações. Eram eventos cuidadosamente organizados. Havia corais gigantescos, músicos talentosos, como George Beverly Shea, que com sua voz profunda se tornou a trilha sonora das cruzadas, e também Cliff Barrows, responsável pela condução musical e orquestração litúrgica. Era um trio imbatível. Billy pregava, Cliff conduzia o culto e George cantava o evangelho com lágrimas nos olhos. Tudo era organizado com excelência. A equipe montava estruturas em estádios, treinos de voluntários, equipes de oração e aconselhamento e, acima de tudo, um clima de reverência. Não era um show, não era entretenimento, era o céu invadindo a terra. E os frutos foram imediatos. De 1949 até o fim de sua carreira ativa, Billy Graham pregaria pessoalmente para mais de 215 milhões de pessoas, em mais de 185 países e territórios. Um número simplesmente sem precedentes na história da humanidade. E isso sem contar os milhões que o assistiam pela televisão, o ouviam pelo rádio ou liam suas colunas nos jornais. Suas cruzadas ficaram famosas por um momento especial: o apelo final. Após cada pregação, Billy estendia os braços, olhava nos olhos da multidão e dizia com ternura e firmeza: se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, venha. Venha como está. E eles vinham, aos milhares, homens e mulheres, jovens e idosos, executivos e operários, gente simples e famosos. Em lágrimas, atravessavam as arquibancadas, desciam até a frente do palco e dobravam os joelhos. Um mar de decisões. Em 1954, sua cruzada em Londres durou 12 semanas, lotando o Haringey Arena com mais de 2 milhões de pessoas ao todo. Em 1957, sua cruzada em Nova York durou 16 semanas, atraindo multidões diárias ao Madison Square Garden. Em 1973, na Coreia do Sul, ele pregou para 1.100.000 pessoas em um único culto ao ar livre, o maior público presencial já registrado numa pregação cristã. A mensagem era sempre centrada em Cristo. Billy não fazia rodeios. Falava sobre o pecado, a cruz, o arrependimento e o perdão. Citava a Bíblia com autoridade e amor, e repetia uma frase que se tornaria sua marca registrada. A Bíblia diz. Essa frase simples mostrava que ele não estava ali para opinar, mas para proclamar. Ele não era o centro da mensagem, Jesus era. Billy também foi um pioneiro na utilização da mídia para evangelizar. Criou programas de rádio como o Hour of Decision, que alcançava milhões de ouvintes semanalmente. Foi um dos primeiros evangelistas a usar a televisão em larga escala, com programas legendados e dublados em dezenas de idiomas. Fundou a Billy Graham Evangelistic Association, BGEA, responsável por todo esse trabalho missionário de larga escala, incluindo revistas, produções de filmes evangelísticos e até uma rede de jornais cristãos. Mesmo com tanto alcance, ele sempre manteve os pés no chão. Não aceitava salários exorbitantes, não andava com luxo. Era criterioso com dinheiro, com moral e com ética. Seus críticos até tentavam encontrar falhas, mas raramente conseguiam. As cruzadas não eram apenas eventos.
eram momentos eternos. Histórias como de um jovem alcoólatra que largou o vício após ouvir a mensagem em um estádio, ou de uma mulher que, prestes a cometer suicídio, ligou o rádio e ouviu Billy dizendo: "Deus te ama. Ele tem um plano para você." Ela desligou o fogão, caiu de joelhos e sua vida foi transformada. Essas histórias se multiplicavam aos milhões. A semente lançada nos corações germinava em lares, escolas, igrejas e empresas. Billy Graham estava liderando um dos maiores avivamentos da história moderna, e não com gritos ou promessas de prosperidade, mas com a mensagem pura do Evangelho. Muitos começaram a chamá-lo de o pastor da América, mas ele não se limitava aos Estados Unidos. Sua visão era global, missionária. Numa época marcada pela Guerra Fria, Billy chegou a pregar na União Soviética, desafiando as barreiras do comunismo. Também pregou na Alemanha nazista pós-guerra, na África do Sul durante o Apartheid, na China e em outros países fechados ao Evangelho. Ele dizia: "O Evangelho de Cristo não conhece fronteiras políticas. Ele atravessa muros, ideologias e idiomas, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê." Com cada viagem, cada cruzada, cada alma tocada, Billy Graham se tornava mais do que um homem. Ele se tornava uma voz de esperança num mundo dividido. E em breve, essa voz alcançaria até os salões do poder, os palácios presidenciais e as salas de decisões que moldariam a história. Mas isso é o que vamos ver no próximo capítulo. Capítulo 3. Conselheiro dos Poderosos. Enquanto multidões se ajoelhavam nos estádios, um outro tipo de plateia também começava a prestar atenção no pregador da Carolina do Norte. Presidentes, primeiras-damas, senadores, reis e rainhas. Billy Graham, o garoto do campo que pregava para pássaros na Flórida, agora se tornava conselheiro de chefes de Estado, um pregador com acesso aos bastidores do poder mundial, sem nunca esquecer quem era e a quem realmente servia. Seu primeiro contato com o alto escalão veio em 1950, quando foi convidado para visitar o presidente Harry Truman. Na ocasião, Billy não sabia bem como se portar. Ao sair da Casa Branca, compartilhou entusiasmado com a imprensa tudo o que havia conversado com o presidente, inclusive imitando a posição em que se ajoelharam para orar. Mais tarde, se arrependeria profundamente por aquela exposição. Foi um erro de juventude, e ele aprenderia com ele. A partir dali, Billy adotou um novo princípio: nunca use o nome de um presidente para se promover. Sirva, aconselhe, ore, mas não se vanglorie. E assim o fez, com humildade e discrição. Ao longo de sua vida, Billy Graham aconselhou 12 presidentes dos Estados Unidos. Mas talvez nenhum relacionamento tanto se tenhou em verdade tenha sido tão próximo e tão complexo quanto com o presidente Richard Nixon. Billy e Nixon tornaram-se amigos íntimos. Viajavam juntos, conversavam longamente sobre política, fé e o futuro da América. Billy chegou a declarar apoio público à candidatura de Nixon, algo que anos depois diria ter sido um erro. Quando o escândalo de Watergate estourou, envolvendo Nixon em uma série de crimes e abusos de poder, Billy ficou devastado. Sentiu-se traído, mas também responsável. Era seu amigo. E agora, o país inteiro assistia ao presidente renunciar em desgraça. Billy chorou. O escândalo deixou marcas. Ele entendeu, mais do que nunca, que sua missão não era apoiar homens, mas pregar o Evangelho. A partir daquele ponto, nunca mais se alinharia politicamente com nenhum partido ou presidente. Decidiu ser pastor da nação, não de uma ideologia. Apesar disso, sua influência só cresceu. Ele esteve ao lado de Eisenhower em seus últimos dias, orando com o presidente no leito de morte. Confortou a família Kennedy após o assassinato de John F. Kennedy.
Ajudou Lyndon Johnson a lidar com o peso da Guerra do Vietnã e suas crises de saúde mental. Com Gerald Ford, falou sobre perdão e restauração. Ronald Reagan o via como amigo e referência espiritual. George H.W. Bush dizia que Billy o ajudava a manter a perspectiva. Já Bill Clinton, profundamente tocado pelas mensagens de Billy na juventude, o recebia com carinho e admiração. Mesmo em meio a escândalos, Billy encontrava tempo para ouvir e orar por Clinton. Com George W. Bush, a relação foi ainda mais íntima. O próprio Bush confessou que foi uma conversa com Billy Graham na casa de seus pais que mudou sua vida. Na época, George era alcoolista e enfrentava uma crise existencial. Billy, com sua voz calma e firme, falou sobre o poder transformador de Cristo. Pouco depois, Bush abandonaria o álcool e redescobriria sua fé. Mesmo Barack Obama, com ideias diferentes das de Graham, reconheceu sua importância. Billy Graham nos mostrou o que significa viver com fé, graça e humildade. Mas a influência de Billy não se limitava aos Estados Unidos. Ele pregou para a rainha Elizabeth II, com quem teve uma relação cordial e espiritual. Participou de encontros privados com líderes da Alemanha, China, Rússia, Índia, Japão e diversos países africanos. Pregou no Kremlin, desafiando o comunismo soviético com a simples verdade de que Cristo reina sobre todos os reinos da terra. Mas mesmo nos salões dourados da nobreza, ele nunca se sentiu impressionado. Nunca se desviou. Usava terno, mas carregava a Bíblia surrada de sempre. Não aceitava favores, recusava presentes caros. Não tinha seguranças. Não exigia tratamento especial. Era o mesmo homem que começou numa lona, simples, direto, humilde. Um embaixador do céu no meio da terra. E sua influência política também se manifestava em causas sociais. Desde os anos 50, Billy se posicionava contra a segregação racial. Em um de seus eventos no sul dos Estados Unidos, ao notar que havia cercas separando brancos e negros, ele mesmo desceu do púlpito e arrancou as barreiras com as próprias mãos. Disse: "Não pregarei a um povo dividido. Diante de Deus, todos são iguais." Apoiou o movimento dos direitos civis e chegou a caminhar com Martin Luther King Jr. em protestos pacíficos. Recebeu ameaças de morte, foi criticado por conservadores, mas nunca recuou. Para Billy, a mensagem de Cristo era clara. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Sua vida era uma ponte entre mundos, entre o simples e o sofisticado, o pobre e o poderoso, o campo e a capital. E mesmo com tanto reconhecimento, fama e prestígio, Billy Graham jamais se considerou maior do que sua mensagem. Ele dizia: "Eu sou apenas um pregador de fazenda que Deus decidiu usar. Não sei porquê, mas sou grato." Era essa consciência que o mantinha firme, e é isso que o tornava confiável, até mesmo entre reis e presidentes. Capítulo 4. O legado da fé. Billy Graham não foi apenas um pregador de multidões ou um conselheiro de líderes. Ele foi, acima de tudo, um homem fiel até o fim. E seu legado, mesmo após sua morte, continua a impactar milhões de vidas. Durante mais de 70 anos de ministério, Billy Graham proclamou a mesma mensagem. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ele não cedeu às pressões culturais, às modas teológicas ou às tentações da fama. Seu ministério foi um testemunho de perseverança, simplicidade e poder espiritual.
Estima-se que ele tenha pregado pessoalmente para mais de 215 milhões de pessoas, em mais de 185 países e territórios. Seus programas de rádio e televisão atingiram bilhões. E, mais importante, milhões de pessoas responderam ao seu apelo, se entregando a Jesus Cristo em estádios, igrejas, presídios, hospitais, salas de estar e até em favelas e campos de refugiados. Mas Billy sabia que o verdadeiro fruto não era contado em números, era contado em almas transformadas. Ele escreveu mais de 30 livros, entre eles clássicos como Paz com Deus, um guia evangelístico direto e acessível, traduzido para dezenas de idiomas. Anjos, agentes secretos de Deus, um mergulho bíblico sobre a realidade espiritual invisível. O Espírito Santo, uma profunda reflexão sobre o papel e o poder do Consolador. A Jornada, um guia para a vida cristã, especialmente escrito para novos convertidos. Seus textos refletiam sua pregação, direta, bíblica, cheia de compaixão. Mas o maior testemunho de sua vida estava talvez naquilo que ele nunca fez. Billy Graham jamais esteve envolvido em escândalos financeiros, sexuais ou doutrinários. Nunca vendeu bênçãos, nunca promoveu a si mesmo acima da cruz, nunca trocou o púlpito por holofotes vazios. Ele rejeitava elogios exagerados, dizia que o único a ser exaltado era Jesus. Em um tempo em que tantos líderes caíram, ele permaneceu firme. Em um cenário repleto de astros da fé, Billy escolheu ser apenas servo. Seus filhos testemunharam sua integridade dentro de casa. Sua esposa, Ruth Bell Graham, foi seu apoio mais constante. Eles criaram 5 filhos, entre eles Franklin Graham, que se tornaria seu sucessor no ministério, e hoje lidera tanto a BGEA quanto a missão humanitária Samaritan's Purse. Franklin testemunhou: "O homem que meu pai era no púlpito, ele também era na sala de jantar." E isso fazia toda a diferença. Em seus últimos anos, Billy enfrentou o declínio da saúde. Sofria de mal de Parkinson, câncer de próstata e diversas complicações ligadas à idade. Mesmo assim, continuava escrevendo, orando e aconselhando líderes, quando possível. Seu corpo enfraquecia, mas seu espírito permanecia firme. Ele dizia que ansiava por ver o Senhor face a face, e que seu maior temor não era a morte, mas desagradar a Deus. Em 2005, pregou sua última cruzada pública, em Nova York. Já fragilizado, subiu ao palco com dificuldade. Mas, quando começou a falar, algo sobrenatural parecia acontecer. A multidão ouviu atentamente, muitos choraram. E no fim, como sempre, ele fez o apelo. Centenas vieram à frente. Aquela foi sua despedida do palco, mas não de sua missão. Nos anos seguintes, gravou vídeos e escreveu devocionais. Produziu mensagens especiais para a internet e TV. Adaptou suas cruzadas para o formato digital, levando o evangelho a uma nova geração por meio de vídeos, podcasts e redes sociais. Mesmo sem sair de casa, continuava alcançando os confins da terra. No dia 21 de fevereiro de 2018, Billy Graham faleceu em sua casa em Montreat, na Carolina do Norte, aos 99 anos. Foi um dos raros civis americanos a ter um funeral com honras nacionais. Seu corpo foi velado no Capitólio dos Estados Unidos, uma honra concedida a menos de 40 pessoas na história do país. Presidentes, líderes globais e milhões de cristãos ao redor do mundo lamentaram sua partida. Mas para os céus, foi um dia de festa. Seu caixão, feito à mão por prisioneiros da penitenciária Angola, na Louisiana, era de madeira simples, com uma cruz entalhada no topo, exatamente como ele pediu. Um símbolo claro da vida que ele viveu. Humilde, centrado em Cristo e fiel até o fim. Billy Graham sempre disse: "Meu lar está no céu, eu só estou passando por este mundo." E agora, finalmente, ele havia chegado em casa. Capítulo 5. Um exemplo para o mundo. Billy Graham partiu, mas sua voz continua ecoando.
Não nos estádios, não mais sob as tendas, nem mesmo pelas ondas do rádio ou da TV. Hoje sua voz vive na memória dos que ouviram suas mensagens, na fé dos que se renderam a Cristo e na consciência de todos que testemunharam sua integridade inabalável. No século XX, um tempo de guerras mundiais, revoluções culturais, avanço da ciência, queda de impérios e ascensão da mídia de massa, um homem se destacou, não por sua força, carisma ou riqueza, mas porque escolheu ser apenas um servo. Um pregador com uma Bíblia na mão e uma única mensagem nos lábios: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus é a única esperança. Billy Graham mostrou ao mundo que é possível ser grande sem se corromper, influente sem ser vaidoso, conhecido sem ser arrogante. Seu exemplo foi um lembrete vivo de que o Evangelho ainda tem poder. Mesmo num mundo cético, tecnológico, agitado, Billy demonstrou que a mensagem da cruz ainda comove corações e muda destinos. Ele inspirou milhares de jovens a entrarem no ministério, encorajou missionários a irem aos confins do mundo, fortaleceu pastores cansados, desafiou líderes a agirem com ética e compaixão. Muitas das igrejas, organizações e movimentos evangelísticos que hoje conhecemos foram direta ou indiretamente influenciados por ele. Mas o mais admirável não foi sua fama, foi sua fidelidade. Billy viveu como pregava, amou sua esposa Ruth por mais de 60 anos, permaneceu comprometido com a palavra, evitou escândalos e recusou qualquer glória que não fosse dada a Deus. Ele poderia ter se tornado um político influente, um milionário da fé ou uma celebridade religiosa, mas não quis. Preferiu permanecer no papel que mais amava, o de pregador do Evangelho. E mesmo diante dos holofotes do mundo, jamais perdeu o brilho da humildade. Certa vez, ao ser homenageado em uma cerimônia internacional, com aplausos de pé, flashes e discursos emocionados, ele subiu ao palco e com voz suave disse: "Sou apenas um homem, um pecador, salvo pela graça. Se houve algo de bom em mim, foi obra de Deus. A Ele toda a glória." Essas palavras sintetizam quem ele foi. Em tempos de ego inflado, Billy era discreto. Em tempos de polarização, ele pregava reconciliação. Em tempos de superficialidade, ele falava sobre eternidade. E em tempos de promessas fáceis, ele apontava para a cruz, o caminho estreito, porém glorioso. Seu testemunho nos lembra que a vida cristã não é sobre performance, mas sobre presença. Não é sobre fama, mas sobre fidelidade. É viver todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje e pregar como se fosse a última oportunidade do ouvinte. Billy Graham morreu aos 99 anos, quase completando um século. Um século que, em muitos aspectos, foi marcado por sua presença, discreta, firme, constante. E sua ausência deixou um vácuo, mas também deixou um legado que continua frutificando. Hoje, seu ministério é conduzido por seus filhos e netos, especialmente por Franklin Graham, que, além de liderar a Billy Graham Evangelistic Association, coordena o trabalho humanitário da Samaritan Spurs, levando ajuda e esperança às zonas de guerra, tragédias e desastres naturais. Ou seja, a semente que Billy plantou continua germinando. Mas talvez o maior legado não esteja nos eventos, nas associações ou nos números. Está nas vidas comuns que foram eternamente transformadas. Uma mãe que entregou sua vida a Cristo após assistir a uma cruzada pela TV, um presidiário que encontrou perdão em uma mensagem pelo rádio, um jovem que largou as drogas e se tornou pastor, um casal prestes ao divórcio que se reconciliou, um político corrupto que se arrependeu, um cético que creu. Histórias como essas não cabem em estatísticas, mas estão registradas no céu. Ao final de sua vida, Billy escreveu: "Quando eu morrer, não acreditem por um momento sequer que eu estou morto. Eu estarei mais vivo do que nunca. Apenas mudei de endereço." E é assim que ele vive até hoje. Não mais caminhando entre nós, mas reinando com aquele que pregou toda a sua vida. E para cada um de nós fica a pergunta: e quanto a mim? O que estou fazendo com a mensagem que ouvi? Billy Graham não queria seguidores para si. Ele não fundou uma nova doutrina,
Nem deu seu nome a uma denominação. Ele apontou para a cruz e disse: ali está o caminho. Siga-o. E essa continua sendo a maior pregação da sua vida. Se a vida de Billy Graham tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram a fé. E nunca se esqueça, o mesmo Deus que usou Billy Graham pode usar você também. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.